Rádio Evangélica Maranata. Uma voz que anuncia a volta de Cristo. Nascer de novo. O encontro de Nicodemos com Jesus. Episódio número 7. A troca. Vimos no último episódio que Nicodemos não entendeu a explicação de Jesus a respeito do novo nascimento. E por isso, Jesus foi ao livro de Números buscar um episódio que iria ajudar o príncipe judeu a entender o que Jesus lhe estava a ensinar. Leamos de novo o texto bíblico que se encontra em Números 21, 8 e 9. O Senhor respondeu-lhe: arranja uma serpente de metal e pendura-a no cimo de um pau. Quando alguém for mordido por uma serpente e olhar para esta serpente, salvará a vida. Moisés fez uma serpente de bronze e pendurou-a no cimo de um pau. Quando as serpentes mordiam em alguém, este olhava para a serpente de bronze e ficava curado. Fim de citação. Está aqui descrito o problema, o veneno da serpente que matava os israelitas. E vemos apresentada a solução de Deus, uma serpente de metal colocada num lugar elevado. E também o que os israelitas precisavam de fazer para serem curados: olhar para a serpente. Olhar apenas, sem sacrifícios adicionais, sem orações especiais, sem a mediação dos sacerdotes, sem ungüentos, apenas olhar. O que tinha isto a ver com o novo nascimento de que Jesus falava a Nicodemos? É o que veremos a seguir. Nicodemos conhecia muito bem esta história das serpentes no deserto. Já a tinha lido e ensinado vezes sem conta, mas o que ele não estava preparado era para as palavras que logo a seguir Jesus lhe dirigiu. Assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Pouco a pouco, Nicodemos foi entendendo a analogia. A humanidade, cada ser humano, foi mordido por uma serpente. Aquela mesma serpente que seduziu Eva e Adão e os levou a rebelarem-se contra Deus. Desde esse fatídico dia, há um veneno que corre no sangue do ser humano. A Bíblia chama-lhe pecado. É esse o veneno que causa a nossa morte. Morte espiritual, morte física e, finalmente, morte eterna. O pecado é o nosso veneno. E qual a solução de Deus para o pecado que nos mata? Vejamos de novo com atenção as palavras de Jesus. Assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Há aqui 3 aspectos a considerar. O primeiro é: quem é o Filho do Homem? O Filho do Homem é um título que Jesus adotou e que, desde o profeta Daniel, designa o Messias de Israel. O Filho do Homem, portanto, é o próprio Jesus. Em segundo lugar, o que significa levantar? A analogia é clara. Jesus seria levantado um dia, tal como aquela serpente de bronze tinha sido levantada. Como? Sabemos que isso aconteceu num madeiro, numa cruz, num monte fora de Jerusalém. Em terceiro lugar, quem olhar para Jesus com fé, isto é, quem crer nele, terá vida eterna. Quer dizer, o efeito destrutivo do pecado é anulado e a vida é concedida àquele que crê em Jesus. Mas falta um último aspecto a considerar nesta analogia. A que corresponde a serpente de bronze? Este é talvez o aspecto mais chocante desta comparação. É que não há outra hipótese senão concluir
que a serpente corresponde a Jesus, como lemos. Assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Da serpente veio o pecado, como sabemos. Todos nós temos este veneno em nós. Todos somos pecadores. Mas veio à terra um homem que não tinha pecado, que não tinha veneno a correr nas suas veias. O nome desse homem é Jesus. O mais extraordinário é que naquela cruz aconteceu uma troca. O apóstolo Paulo escreve-a em 2 Coríntios 5:21. Diz assim: Cristo não tinha cometido pecado, mas Deus, para nosso bem, tratou-o como pecador, para que nós, em união com Ele, pudéssemos ser considerados justos por Deus. Este é o centro, é a essência do Evangelho. Cristo fez-se pecado em meu lugar. É uma figura horrível, aquela serpente, mas foi isso que Jesus fez. Ele assumiu toda a fealdade do nosso pecado. Mas naquela cruz, Ele venceu o poder do pecado. Quando olhamos para a cruz e a entendemos e cremos, a vida do Filho de Deus é-nos transmitida, exatamente como uma transfusão de sangue puro que anula o poder destrutivo do pecado. Em vez da morte que vem do veneno do pecado, na cruz recebemos vida, a vida eterna que só Jesus nos pode dar. É nesse momento, através de um simples olhar, o olhar da fé, que nascemos de novo. Explicaremos melhor este extraordinário milagre no próximo episódio. Até lá, fique na paz do Senhor. Acabou de escutar Nascer de Novo, uma produção da Rádio Evangélica Maranata.